Olá, eu sou Titi Vidal e hoje eu tô aqui para falar sobre signos interceptados. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, @titividal, se você ainda não tá lá, todos os dias tem post sobre o céu do dia. E aí um dos temas que algumas pessoas me pediram para trazer aqui para o canal foi justamente sobre signos interceptados. Então eu vou contar um pouquinho o que é, o que significa ter isso no mapa. Antes eu queria te convidar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, faz agora a sua inscrição, tá bom? É muito importante para mim ter você inscrito aqui e assim a gente também pode interagir mais. É importante também você ativar o sininho para receber as notificações sempre que o vídeo novo chega por aqui, tá bom? Bom, vamos lá então, vou explicar um pouquinho, né, de uma maneira bem simples o que é ter um signo interceptado no mapa. Então, para você entender, o nosso mapa tem os 12 signos, né? Por isso que eu sempre falo, já falei isso em outros vídeos aqui também. Se a gente não gosta de um signo, provavelmente a gente tem esse signo numa área da nossa vida que é difícil. Então, é importante a gente conhecer o mapa inteiro para realmente saber e entender o que acontece ali. Porque todo mundo tem os 12 signos no mapa. Além dos 12 signos, a gente também tem as 12 casas, que são áreas da nossa vida, que são áreas que indicam assuntos, pessoas, situações, enfim. Tem uma série de significados em cada uma das casas. Aqui no canal também já tem várias das casas explicadas e a ideia é trazer todas elas para vocês. O que acontece, né? A gente tem aí algumas casas que a gente chama de casas angulares, que elas são casas que têm uma força, que têm uma importância enorme na nossa vida, que é a casa 1 e a 7, que é o eixo do ascendente. O ascendente começa o ascendente, ele é a porta da casa 1, né? Ele é o que a gente chama de cúspide da casa. E a gente tem um eixo que é o do meio do céu e do fundo do céu, que é a casa 10 lá em cima e a casa 4 lá embaixo. E a partir daí existe uma série de sistemas de casas que a gente vai fazer o cálculo das outras casas. O que é o ascendente, né? Também tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas astronomicamente ele é aquele ponto onde o Sol nasce. Então o que acontece ali? O que é o ascendente no seu mapa? É o signo que estava ascendendo no horizonte no momento do seu nascimento, né? Então é onde o Sol estaria se ele estivesse nascendo naquele momento. Tanto que quem nasce próximo ao nascer do Sol tem o Sol e o ascendente no mesmo signo. Aí a gente tem lá a casa 10, o meio do céu, que o meio do céu é calculado como o ponto mais alto onde o Sol estará naquele dia. Então quem nasce próximo ao meio-dia, por exemplo, é bem provável que tenha um Sol ali muito próximo do meio do céu. E aí, a partir daí, né, o que a gente sabe? A gente está aqui numa região, aqui no Brasil, né, perto dos trópicos aí, então a gente tem uma tendência a ter esse meio do céu mais alto. Mas dependendo da região, do local de nascimento e também da época do ano, esse meio do céu pode ser o que a gente fala que é o meio do céu tombado. Então ele fica um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E isso faz com que algumas das casas astrológicas fiquem mais estreitas, enquanto outras ficam mais largas. E aí, nessa divisão de mais ou menos, são 12 casas, 12 signos, então mais ou menos 30 graus aí cada casa. Quando o meio do céu tomba, a gente tem esse lado aí de espremer um pouquinho, né? Pode acontecer de que tem uma casa ali que tem menos de 30 graus. Então pode acontecer dessa casa começar e fechar no mesmo signo. Enquanto que aquela casa que fica mais larga, ela vai ter um signo inteiro ali no meio, então aquele signo não abre nenhuma casa, então ele não está em nenhuma cúspide. Esse é o signo interceptado. O que é importante, né? Quando você tem um signo interceptado, o oposto também está interceptado. Se você tem um signo que está abrindo uma casa, duas casas ao mesmo tempo, o oposto também vai abrir duas casas ao mesmo tempo. E qual que é o significado disso? Né? Existem várias linhas astrológicas, cada uma dá a sua explicação, mas o signo interceptado, ele é um signo que pode ter mais dificuldade de expressão, pode ter mais dificuldade de se manifestar, e aí a gente tem que ir atrás do regente, a gente tem que ir atrás de planetas que estejam ali para entender como ela funciona. Mas não é uma coisa assim tão grave, né? E aí foi o pedido justamente para eu trazer esse vídeo, foi por isso. Muita gente se assusta, né? Tem algumas linhas da astrologia que acham que a gente pode ter algum problema naquele signo. Isso não é bem assim. Tá? Então o signo acontece, ele se manifesta de alguma maneira, existe um planeta que rege ele, a gente vai atrás desse planeta
Para entender, esse planeta acaba sendo um corregente ali da casa. E por outro lado, o signo que abre 2 casas tem uma força maior e o planeta que rege ele também. São coisas mais técnicas, né? Mas realmente tive muitos pedidos para trazer aqui, então a gente vai contando tudo isso um pouquinho mais aos poucos. Se você nunca fez seu mapa, é legal fazer também para saber se você tem ou não os signos interceptados, tá bom? Mas não é nada para a gente ficar em pânico se você tem signo interceptado, saiba que isso é muito mais normal, mais comum do que você imagina. E por hoje é isso, não esquece de curtir, de comentar, se você tem o signo interceptado e sabe disso, deixa aqui seu comentário, qual é o signo, como que você sente isso no seu mapa e na sua vida, tá bom? Um beijo, até a próxima!